Atenção, torcedor, confira com a gente o Na Cativa que está no ar. Eu sou o Emerson, mais conhecido como Leão, São Paulino, fanático, e a gente está aqui para falar de futebol de maneira, na verdade, de torcedor, de maneira leve e descontraída. De paixão, né? Muita paixão. E a gente está invadindo aqui o canal 1615 para falar de futebol. A gente vai ser a ilha de futebol em meio de muitos assuntos sérios, como diz o poeta Milton Neves, o futebol é o assunto mais importante entre os menos importantes. E pode ser sério. Pra gente, forjou caráter. Forja caráter, é isso mesmo. O Godo é meu primo, corintiano, a família é algo que a gente não escolhe, a gente só ama. Na verdade, você que é a ovelha negra da família, né? Ainda bem que falou negra. O nosso programa vai falar de futebol, de torcida, de uma maneira descontraída e tal. E a ideia é contar a origem do torcedor. De onde veio a sua paixão? Dificilmente a gente para pensar nisso, né? De onde veio a sua paixão pelo time que você torce? Quando começou isso? Quando você percebeu, olhou para o espelho e falou: eu sou São Paulo, no seu caso, eu sou Corinthians. Você lembra agora? Você tem isso aí, assim, fácil com você? Tipo, nesse dia eu me descobri Corinthians e não quero mais saber de outro time na minha vida. Tenho. A minha lembrança não é muito nova. Normalmente seria, com 4 anos. Não é. É lá para os 8 anos. A nossa família é uma... Você já era um corintiano chato antes dos 8. Isso eu posso te garantir. Mas então, eu nem lembro. É que a nossa família é meio... É uma bagunça, né? Então... A palavra da moda, polarizada. É uma família polarizada. Então, aí a cabeça da criança fica uma loucura, né? É um falando de um lado, outro falando do outro. Pessoas que você admira falando pra você ser uma coisa. Outra que você admira mais ainda falando pra você ser outra coisa. Eu tentei. Tentou muito, inclusive. Deu uns nozinhos na cabeça, assim, mas não foi suficiente. É porque a gente nasce corintiano já, né? Tá. Pode tentar, pode fazer... Eu acho que nasce honesto, mas vamos lá. Então, Cara, 93. Eu nasci em 85, 93 eu tinha 8 anos e... Simplesmente... A final, Corinthians e Palmeiras, que o Palmeiras saiu da fila e enfiou 4-0 no Corinthians, juntando a prorrogação. Então foi 1-0 Foi 1-0. Corinthians... Bodevair, foi isso? Corinthians bem, de pênalti, acho. Não sei se foi de pênalti, foi o último. Eu não sei. Eu não lembro também. Eu não lembro porque eu tava vendo no rádio. Não, eu tava ouvindo no rádio. Na época era mais emocionante, era eu acho. Muito. O lance não tinha acontecido nada. O Jé Silvério falava... A gente falava, nossa, meu Deus do céu, acabou o mundo. Depois passava na televisão no Globo Esporte, um lance bosta, assim. Mas era muito mais gostoso ver. Muito mais gostoso, não. Muito emocionante. A paixão fazia aumentar a expectativa daquele negócio. Eu preciso ver o programa no domingo à noite para ver o que aconteceu de verdade. Absurdo. E aí eu lembro que, assim, eu sofri, porque quando tomou os 3 gols na prorrogação, ficou 4-0, virou uma goleada. Se eu não me engano, o jogo anterior foi o gol do Viola, que ele imitou o Porco, né? Foi 1-0, Foi o primeiro jogo. Aí por isso foi a prorrogação, né? 1-0, prorrogação. Quando o Viola imitou o Porco, a gente falou, é campeão já. Não tem como não ganhar esse título. O time do Corinthians é bom. Por incrível que pareça, o time do Corinthians era bom, que naquela época não tinha time do Corinthians bom. Time bom mesmo. Paulo Sérgio, Viola, Neto. E aí, eu chorei, assim, ó. Eu era uma criança de 8 anos em depressão. E chorando, minha mãe tentando me acalmar e eu chorando, desesperado. E aí eu falei, na verdade, na hora não, mas agora eu falo, ali eu virei o Corinthians. Eu falei, eu sou Corinthians. É o forjado no sofrimento, é o cara que o time tá mal e está lá desesperado, fica mais corintiano ainda, não importa o que aconteça. E aí eu virei Corinthians ali, naquele momento, certeza absoluta. Naquele momento. Se tinha dúvida antes, né? Se a cabeça louca da criança com uma família mais doida ainda, acabou a dúvida ali naquele momento. Cara, a gente tem algo em comum, então. Porque eu também... O dia que eu falei, cara, é isso que eu quero. É o São Paulo.
foi também num dia de tristeza corintiana. Viu? Você também é forjado no sofrimento Do corintiano. Corinthians. Cara, o tio André, o saudoso tio André, corintiano ilustre. Cara, eu lembro que meu pai é palmeirense, não à toa, meu nome é Emerson Leão, né? E eu sou São Paulino, como um cara chamar Rogério Ceni e torcer pro Palmeiras ou pro Corinthians. Eu disse pra família, não, palmeirense eu não quero ser. Não quero ser. Né? A fase era horrível, não tinha alegria nenhuma pra uma criança, não tinha motivo nenhum pra uma criança torcer pro Palmeiras naquela época. Aliás, hoje eu acho que os tios tentavam, hein? Tentavam, cara. Os caras eram fanáticos, iam pro né? jogo. Mas tipo, as crianças eram... Que criança... A gente até hoje é assim, até né? hoje é assim, né? Desde Criança a gente é assim, né? Tipo, não, isso eu não quero, acabou. Acabou. E aí meu tio falou, vou te levar num jogo. Só que assim, eu queria ir pra um jogo. E eu não conhecia São Paulinos. Não conhecia... Então assim, quem podia ir lá pro jogo era palmeirense ou era corintiano. E o tio André falou, vou te levar num jogo do Corinthians. E não tem jeito. É lei. A gente amava futebol. A gente amava futebol, né? Antes Sim. de torcer. Porque a gente sempre jogou bola. A família sempre foi doida pro futebol. Sempre foi. E a gente sabe cantar os hinos dos outros times, de todos os outros times grandes. Eu lembro que eu ganhei um CD da Placar, cara, um disco da Placar. E eu decorei todos os hinos do Brasil. Então, talvez do Inter eu não saiba de Eu lembro disso, porque eu ouvia você, ouvi desse disco e eu também decorei todos os... E eu era bem menor, a diferença é grande de idade. E assim, a gente gosta muito de futebol, né? Então, qualquer coisa que trouxesse futebol pra gente, a gente queria. Então, tanto que depois disso, eu mesmo São Paulino já e tal, tem meu tio que queria ir pro jogo do Corinthians, eu falava, você quer ir? Eu falava, quero. Inclusive, eu já fui mais velho do que esses 8 anos pro jogo do São Paulo com você. É verdade, eu tinha esperança ainda nessa época. São Paulo e Matonense, o Denilson acabou com o jogo. Não sei. Foi 2 ou 3-0. Foi 4. 4-0, é verdade. Então, nesse dia que meu tio me levou pro jogo do Corinthians com a certeza de que eu ia virar corintiano, porque não tem como, quem vai no time do Corinthians vira corintiano, porque a torcida, fiel, blá, blá, blá. Me levou no Corinthians de São Paulo, no Morumbi. Que você não é gente, né? Porque é verdade. Isso que você falou é verdade. Cara, então eu vou te contar como foi, aí você vê se não faz sentido. Eu chego no Morumbi, só tinha torcida do Corinthians praticamente, né? E eu achei estranho, eu falei, só tem Corinthians aqui? Não tem o adversário e tal, não sei o quê. E aí, tô na arquibancada, do outro lado do estádio, eu tava no meio do campo, do outro lado do estádio eu via a torcida do São Paulo lá, que era um pedaço, assim, eram 3 gols na época, eu acho. Cara, uma festa desde o começo do jogo. Vermelho, branco e preto, as bandeiras pra lá e pra cá. Até não sabia ler, né? Então eu via a faixa, mas não sabia o que estava escrito. E, cara, coisa mais linda, assim, e tal. Eu, criança, querendo estar lá, olhando aquela coisa e tal. No jogo, o Careca acaba com o jogo, faz 2 gols, 2-0 pro São Paulo. Uma frase que eu ouvi naquele dia, de um cara qualquer que tava lá embaixo, lá e tal, o cara falou, não pode deixar esse cara solto, que esse cara acaba com o jogo. Eu falei, caralho, Careca, é o Careca. E ele acabava mesmo. E aí no Brasil, na Europa, na seleção, em qualquer lugar. É gigante. Gigante. Pra mim, é o maior centroavante que eu vi. Eu não vi o Serginho, né? Mas dos que eu vi, o Careca é o maior de todos. O maior, tipo, me falam de Luiz Fabiano, de França, mas pra mim, o Careca é o maior de todos. Já diria o Maradona, né? Jogo com o Maradona, né? Não é qualquer um. Maior que o Romário e Ronaldo? Não, do São Paulo. Do São Paulo. Hoje em dia, o maior é o Ronaldo, né? Em todos os sentidos. Muito maior. Não, mas me perguntam isso sobre o Romário e o Ronaldo. Cara, eu acho que o Ronaldo é mais completo, mas o Romário nem da área. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu vou escolher o Ronaldo porque... Né? Porque, além de tudo, ele é ídolo do meu time, né? Mas é muito difícil, cara. Toda vez eu fico, não sei. Mas no São Paulo, o centroavante... o melhor, pra mim, o que eu vi na história toda foi o Careca. Então, e eu vendo aquela coisa do outro lado, vermelho, branco e preto, feliz o tempo todo, cantando e tal. E aqui, do nada, virou um velório. Um velório gigante. Sabe aquela coisa que você olha pro lado assim e não vê nem alegria?
É só gente sisuda, gritando. E até gritava, mas xingando, gritava em tom de ameaça, Eu falei, eu quero estar lá, eu quero estar na festa. Todo mundo bravo, né? Eu quero estar na festa. Tá gritando aqui, mas tá todo mundo gritando bravo aqui. Eu quero ficar feliz. E aí, naquele dia, eu falei pro meu tio, eu não posso ir lá do outro lado? A gente não pode ir lá? Aí ele falou a frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Lá é o São Paulo. Que bosta. Eu queria trazer pra mim, tipo, aqui é o São Paulo. Aqui é o São Paulo. Então, eu fiz com que isso fosse realidade. Eu podia dizer, aqui é o São Paulo. Chegamos no carro, que eu lembro que era um Fiatinho 147 e tal, que a gente ia pra Osasco com 5 caras no carro e uma criança. E aí, meu tio me perguntou, e aí, você é Corinthians? Eu falei, não. Eu sou São Paulo. Eu sou São Paulo, tio. Eu sou São Paulo. Eu não sei como ele fez pra explicar pro meu pai isso aí. Ele tem que explicar bastante coisa, né? Que ele pegou o filho do palmeirense que colocou o nome do filho de Emerson Leão, levou pro jogo do Corinthians pra ser corintiano e o filho virou São Paulino. Falei, pô. Eu contei isso pra ele, tipo, antes dele falecer. Eu falei, tio, você sabe que eu sou São Paulo por causa da sua causa? Ele falou, por minha causa? E eu expliquei, contei a história. Ele falou, se eu soubesse, eu não teria te levado. Ele acha que não, porque ele não aceita. Ele não aceitava, o tio André não aceitava nada. Pelo amor de Deus, cara, foi a melhor coisa que ele fez ali na minha vida. Porque imagina, palmeirense hoje não dá. E no caso você virou o contra tudo e contra todos da família, né? Cara, eu fui o primeiro. Eu consegui convencer alguns. Minha irmã, o Leandro e o Carlinhos. Que eram primos de segundo grau, né? E eram palmeirenses, crianças também, vieram de São Paulinos. Caramba, verdade, eles viraram São Paulino. Filhos de palmeirense, do Zezinho. Mas a sua irmã ajudou eles virarem São Paulino, porque eles Também. eram muito apegados a ela, né? Então, nessa época, era tudo muito junto. Então, assim, mas a forma que eu torcia, que eu ia pros jogos e tal... Cara, a gente vai falar sobre isso também, que histórias de torcedores, histórias de jogos memoráveis para cada um. Às assim, vezes o jogo nem é memorável, mas pela história que você passou, vira, tem né? todo um bastidor daquele jogo. O jogador, às vezes, não sabe o que o torcedor faz para estar ali em campo. Às vezes ele não corresponde. Ou corresponde, então é bom, é legal todo mundo saber o que cada torcedor faz para estar num jogo, né? Então, assim, a origem do meu amor, da minha paixão pelo São Paulo é essa. É um corintiano. Um corintiano me fez tricolor. É um sofrimento corintiano. O meu também. Isso é maravilhoso. Viu como já nasce? Já tinha dentro de mim. Se eu estivesse lá sofrendo Corinthians, eu ia ter sofrendo mesmo. Cara, eu lembro dessa época que eu tentava muito fazer vocês serem São Paulinos também, porque eu queria ter companhia, né? Porque, assim, como eu virei São Paulino, assim, com 5, 6 anos, eu não tinha familiar São Paulino, não tinha amigos mais velhos São Paulinos, eu não tinha... Então, eu tive que fazer parte da torcida organizada muito cedo, porque para eu ter como ir pro jogo. Então, assim, eu queria que vocês fizessem parte disso para vocês irem comigo. O Vitor eu consegui um pouco. Meu irmão quase que... Mas também não tinha jeito também. Eu lembro que a influência dele, a convivência minha com a dele... Nós somos irmãos que a gente nunca brigou. Puta, é verdade. A gente nunca brigou. Não. Já se bateram? Já. E depois jogamos videogame no mesmo minuto. Depois vocês se lambem literalmente. Né? Coisa nojenta. Depois a gente já... Então a gente nunca brigou. Mas mais velho? Não, nunca. Então a influência... A nossa mãe falava assim, ó. Conta, porque ele te bateu, você tá machucado. E os dois ficavam quietos. Vai os dois, castigo junto. Os dois ficavam quietos. A gente sempre foi muito... Então não tinha como ele não ser corintiano. E conta essa do lambe. Isso é engraçado. Não, é que ele é fogo. Meu irmão é fogo. Ele chegava sujo em casa, deitava na minha cama, pra não sujar dele. Ele é um cara que atrapalhava minha vida demais. E aí eu descobri que ele odeia que dá uma lambidinha assim no rosto dele. Aí eu fazia isso. Cara, essa história de chegar sujo e estar na cama, eu nunca esqueço que uma vez cheguei à tarde lá, tava de férias, acho, no trabalho, e cheguei à tarde, ele tava deitado na sua cama. Aí eu falei, ué, você não deita na sua cama? Ele falou, porque eu tô sujo. Viu? É essa pessoa. Eu tô suado, eu de sujar a minha cama, a cama do Léo, do Guda, eu sujo a cama do Guda. Ele merece. É mau caráter, o Vitor é mau caráter. Você quase convenceu ele, né? E, putz, óbvio que você queria que todo mundo fosse São Paulino.
eu queria que todo mundo fosse corintiano. Porque, assim, a gente gosta muito de futebol. E aí, assistir jogo separado no estádio é muito ruim. Era muito mais gostoso se eu tivesse as pessoas que me ensinaram a gostar de futebol junto comigo. Tanto que acho que talvez seja um dos dias mais legais da minha vida quando a gente foi ver o jogo da seleção, né? Torcer pelo mesmo time. Cara, nesse dia foi muito forte, porque eu lembro que eu ganhei 2 ingressos. E aí eu podia levar alguém. Eu falei, cara, quanto é esse ingresso? Corinthians e Paraguai. Brasil e Paraguai. Corinthians Corinthians e Paraguai. Desculpa. Tá enraizado. O Romero entrou. Eu torci pro Romero um pouquinho contra o Brasil. Misericórdia. Então, eu lembro desse jogo que eu ganhei 2 ingressos. De um cunhado que trabalhava na CBF, ele ganhou 2 ingressos, não ia, ele me passou os ingressos. Aí eu falei, quanto é esse ingresso? Deixa eu ver. Eu vi o valor e tal, não sei, comprei mais um. Aí liguei pra vocês dois, pra você e pro Tio Negão, 2 corintianos, que eu falei, eu quero ir com um jogo com vocês. E me perguntaram, você não vai levar os amigos são paulinos? Eu falei, não, cara, porque com os São Paulinos eu vou todo jogo. Talvez seja a chance de eu ver um jogo do mesmo torcendo pro mesmo time, com quem eu amo, com quem cresceu comigo, com quem forjou o meu caráter no futebol. Então, assim, não pensei. Eu comprei os meus 2 ingressos pra vocês. Nossa, que dia, né? Que dia, cara. Vai ser a coisa mais gostosa do mundo. Tanto foi que 4x1 Brasil? Ou 2? 4x2? Não, foi 3x1. 3x1, acho. Foi o Neymar, acabou com o jogo. 2x0. O Fagner jogou muito. Foi 2x0, o Fagner jogou. O Fagner ainda jogava, né? Agora ele parou um pouco. Meu amigo Fagner. Deu uma paradinha. Você gosta pra caramba dele. Aí tava falando dos corintianos e São Paulino, mas a gente tem amigo palmeirense, né? E também eu queria muito. Tanto que esse dia eu tava falando com o Roger, nosso amigo palmeirense, doente também. Falei, vamos torcer pro Osasco? Pra gente torcer todo mundo junto pro Osasco, a gente vai pro jogo junto. Aí ele falou, ele quase abandonou o Palmeiras. Ele falou, pelo amor de Deus, eu queria muito ir pro estádio com vocês. Eu falei que dá uma paixão, é a paixão de... Cara, não sei se você sabe, eu faço parte de uma organizada do Audax. A gente fala que é a única torcida organizada que nunca foi no jogo. Aliás, o único jogo do Audax que eu fui foi contra. Contra o São Paulo. Foi a torcida do São Paulo. E por sinal, foi 4x1. 4x1 pro Audax. Lá em Rochidale. No Rochidalão. Eu lembro que eu postei antes do jogo, realizando o sonho de ver o time do meu coração, da minha cidade. Acabou o jogo, os caras perguntaram, continua com... Foi um bom sonho realizado? Não foi muito legal. A experiência não foi muito boa. Voltando à ideia do programa, você lembra de um jogo assim que te marcou? Tipo, nossa, esse jogo tem uma história legal história eterna, sabe? Aquela coisa, tipo, sempre vai contar pros amigos, então tem aquele jogo marcante. Assim, tem muito tempo de jogo, né? Tem muitos jogos. Tem jogo marcante pela televisão, no estádio. Eu tenho, assim, pelo menos 2. O primeiro, eu acho que é o dia que eu fui sozinho. Primeira vez que eu fui pro estádio, tá? Corinthians e... Pacaembu? Pacaembu. Corinthians e Botafogo. Do Rio? No Brasileirão, Botafogo... Cavalo Paraguai. O dia que a gente foi, o Tio Negão me levou, né? Levou eu, a minha irmã. Só uma coisa, nem eles se defendem disso. Ele sabe. Até o final do campeonato tinha gente falando assim... Não, enquanto tava 13 pontos, eu vi muito Botafogo, a gente falando assim... Calma, gente, pelo amor de Deus, calma. O Brasil inteiro dele acabou, já era. E eles, não acabou não. Vocês não conhecem o Botafogo. Aí a gente jogava, o Marcelinho jogava no Corinthians ainda e o... Outro meu amigo. Outro amigo. Você gosta, galera. Fagner, Marcelinho. Ele... Do Vampeta eu gosto, eu acredite. Eu conheci o Vampeta. Gente boa. Acho que não tem como não gostar do Vampeta, do Marcão. O Marcão também. Não deve ter como não gostar desses caras. Não que o Marcelinho não seja, só não conheço o Marcelinho. Deixa pra lá. É melhor não conhecer os ídolos, talvez. Pode ser. Eu conheço, hein, pô. Gente boa? Né? Mais ou menos. Ok.
E eu acho que era 97, cara, 98. Eu não lembro qual ano que era. 97, 98. Algum desses anos aí. O Marcelinho fez um 1x0, gol do Marcelinho de falta, um golaço de falta, de meio da rua, uma porrada. E, assim, esse jogo é o primeiro jogo meu no estádio. Então, eu acho que é o jogo mais marcante que tem. E é por ser o primeiro. Mas eu acho que o mais legal é o que eu fui sozinho a primeira vez. Que é aí onde começam as histórias, né? Porque quando a gente vai com o tio e leva... A gente ia de carro, o tio levava de carro e não acontecia nada. A gente ia pro jogo e não acontecia nada. Eu não consigo lembrar nada que acontecia. Agora, quando vai sozinho, nossa... A cada passo que você dá é uma coisa diferente que acontece. Você vê as pessoas fazendo alguma coisa ali, você vê acontecendo uma coisa do outro lado, acontece coisa no trem, no ônibus, e tudo é novidade, tudo né? é novidade e tudo fica gravado na memória. É mais ou menos como você tá dirigindo com o Waze. Você vai vendo o Waze, você nem vê caminho. Agora, quando você não sabe o caminho e não tem Waze, você decora tudo. Você fala, eu já passei por aqui, Então é mais ou menos isso, né? Com o tio a gente só vai pro jogo e segue o jogo. E aí eu fui. Primeira vez que eu fui pro estádio sozinho, foi eu e meu primo. Eu tinha uns 14 anos, ele tinha 16, ou 13, 15, mais ou menos isso. E ele. E o pai dele deixou, né? O pai dele corintiano, sempre levava. Ele também. O pai dele é o tio André. Que é o tio André. Ele também já um pouco mais velho, né? 15 anos. Hoje, 15 anos, a criança não pode sair em lugar nenhum. Mas antes, com 8, a gente já ia. Pegava o ônibus, ia para os lugares. Não tinha problema nenhum. Acho que a gente era mais espertinho, né? Que o pessoal de hoje. A impressão que a gente tem que sim. É difícil avaliar. Eu sei que hoje é mais perigoso, mas acho que a gente era mais espertinho também. Era mais ligeiro. Vivia na rua o tempo inteiro, né? Era ligeiro. Depois eu conto a minha história com 15 anos. Nos meus 15 anos. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, vou pro jogo e tal. Ela, pelo amor de Deus, é um absurdo. O mundo é violento do futebol, torcida, vocês vão morrer. Eu falei, não, mãe, eu quero ir. Insisti. Ela, não deixe. Meu pai dormindo no sono do domingo dele, feliz, trabalhou a semana inteira, dormindo lá. E depois da macarronada de domingo. E o frango. E ela... Não, falou. E falou, não, você só vai se seu pai deixar, então, fala com ele. Aí eu falei, já era. Não vai deixar. A minha esperança era minha mãe deixar. Meu pai, antigamente os pais falavam, não, tudo era não. Sua mãe falou, tá falado. E eu cheguei lá, eu tenho que acordar ele ainda do sono de beleza dele. Eu preciso dizer que eu contribuía um pouco com essa coisa do medo da sua mãe, viu? Porque como eu já era de organizada... Você já tinha vivido os problemas da eu queria proteger vocês, então eu falava pra ela, era um terror que eu colocava pra madrinha. Você era o da Atena dela. Madrinha, cuidado, não deixa esses moleques sozinhos no jogo não, é perigoso, eles são mocorongos. A gente era, talvez mesmo. Meu pai acordou assim, meio sem acordar direito. Falei, pai, eu quero ir pro jogo. Aí ele falou, tá bom, quem vai? Eu falei, não, só vai eu e o Heitor. Duas crianças. Aí ele aí acordou um pouco mais assim, falou, mas seu tio não vai? Eu falei, não vai. Ele não vai, a gente quer ir no jogo a primeira vez. Aí ele, mas você tem dinheiro? Aí eu, não. Aí ele pegou e me deu R$10. Falei, tá bom, pode ir. R$10 era dinheiro, não, na época. R$10 era 50, 100 hoje. Aí eu falei, cara, esse foi o dia mais feliz do mundo. Assim, a história por trás desse jogo é essa. Nesse dia, graças a Deus, indo pro jogo, não aconteceu nada. Isso foi muito bom, porque senão eu não poderia ir pros outros nunca mais, né? Então, assim, a história de jogo é essa de... E se tivesse acontecido, você não ia contar pro pai e pra mãe, né? Pra poder ir no próximo no jogo seguinte. Nunca ia contar. E aí a gente foi, e aí é isso. Andando até a estação de Osasco, pegando o trem, descendo na Barra Funda, andando a... Puta, até esqueci. Faz tanto tempo que eu não vou no Pacaembu que eu até esqueci. Eu não sei. A Avenida Pacaembu inteira. Ah, no Pacaembu. Avenida Pacaembu inteira, Chegando lá na Praça Charles Miller, aí você chega e vê... Eu já tinha visto outras vezes, mas era vindo de cima, porque para o carro mais próximo e tal. Tipo, e andando na Pacaembu e de frente com a Charles Miller, assim, aí você
estádio, a torcida de batuque. E aí a criança entrando no estádio com menor do que 18 anos sozinha e ninguém tava nem aí, né? Tipo, pode entrar, segue o jogo, bora, vamos embora. E é isso, assim, o Corinthians ganhou com o Guarani, ganhou 3-0. Ainda o pessoal canta, acho que outras torcidas talvez cantam, do Corinthians não canta mais. Eu não quero, isso foi em 98, você falou? Putz, pode ser. É um timaço do Corinthians. Era perto disso. Então, talvez seja 97 também. No mesmo ano que eu fui a primeira vez com meu tio. Talvez seja o mesmo ano. Que também era um timaço, né? Não era bom. Não era tão bom quanto de 98 e 99. Não, era um time muito bom. E o Corinthians ganhou 3-0 do Guarani, e aí eu lembro uma coisa do estádio muito legal. Eu tinha ido pouquíssimas vezes, acho que eu tinha ido 2 vezes. Uma vez. Talvez seja 98 mesmo, viu? Porque eu lembro que eu tinha ido antes já no Corinthians e Portuguesa. Do Castrilli. Castrilli? É. Fatídico Castrilli. Então eu lembro que foi nesse ano, mas era próximo, eu não consigo lembrar muito bem a data, né? E aí a torcida antigamente do Corinthians cantava os nomes dos jogadores que vão jogar. Hoje não faz mais. Mas cantava. E aí, quando chegou no Kleber, lateral esquerdo, era Kleber. E eu, na minha inocência de uma criança, Gleger. Só que Gleger era o goleiro do Guarani. Eu tava no meio da Gaviões cantando Gleger, que era o goleiro do Guarani. Aí E alguém viu isso? Tá, o Heitor, o Vinícius, uma vez falou, que porra é essa? Aí eu... Foi mal. Porque eu tinha acabado de passar a escalação do Guarani, então apareceu o Gleger lá e ficou na minha cabeça. Loucuras do futebol, né? E quanto foi o jogo? 3-0? 3-0. Não lembro quem fez os gols. Eu tava mais... primeira vez sozinho, eu tava apaixonado pela torcida. Nem tava assistindo o jogo direito. Tava louco na torcida, pulando. É que não tinha São Paulo do outro lado, senão você poderia ter um problema. Não, mas aí eu já falei, você deu sorte. Se você gosta de São Paulo, você deu sorte. Porque o Corinthians não perdia pro São Paulo. Não perde até hoje. Não, nessa época eu acho que perdi sim, cara. Não. Eu lembro, assim, de 3 fases que o São Paulo ficou sem perder pro Corinthians. Foi... Não, na década de 80 foi muito equilibrado. Mas, assim, no começo de 90, que foi 4 anos sem perder. No começo de 2000 ali. Até 2005, né? Até 2007. Quando a gente caiu, que o Betão fez o gol e tirou aqueles 4 anos, né? E teve mais uma época que eu não lembro qual foi agora. Mas, assim, que o São Paulo não perdia pro Corinthians de jeito nenhum. Então, acho que foi década de 80. São Paulo derrubou 90, o Tite do Corinthians. Derrubou o Tite? Derrubou, nessa época aí. Acho que ele perdeu o pênalti, acho. Muitos treinadores do Corinthians. É uma regra isso aí. É uma constante. Muito passarela. É porque não é comum. Aí quando fala, não, esse aí perdeu o São Paulo, não serve. Pode ser. E você falou do Guarani, cara. Eu lembro de 2 coisas do Guarani que foram bem curiosas. Assim. Eu lembro que o São Paulo e o Guarani no Pacaembu, porque no Morumbi ia ter Corinthians e Santos. E nesse jogo não tinha dinheiro para ir. Menino, né? Trabalha para estudar e só. E aí um vizinho nosso lá, que é o Paraná, que era São Paulino, saudoso também, o cara bateu lá, falou, vamos pro jogo? Eu falei, sério? Eu falei, não, vamos. E vamos pro jogo. Aí beleza, feliz, peguei a camisa e tá, vamos pro jogo. Aí entro no carro, tá, não sei o que, felizão, né? Que, pô, não ia pro jogo, né? Não tinha como ir e do nada conseguir ir pro jogo. Tá fazendo o caminho e tal, não sei o que, pega ali, saindo de Osasco, fazendo o caminho, indo pro Morumbi. Eu falei, bom, eu não tenho carro, então ele deve saber o que tá fazendo, né? Deve ter algum caminho. Acho que ele vai dar passar no Morumbi lá pra fazer alguma coisa, depois a gente vai pro Pacaembu. Foi algum caminho que leva pro Pacaembu. Mas eu fui quieto. E né? Você, camisa do São Paulo. E ele também. Os 2 camisas do São Paulo. Aí pega Raposo ali e tal. Tem um spoiler. Eu já achei que ele ia ser santista e você ia falar, puta, ele era santista. Mas não, ele tá aqui no São Paulo. Não, é São Paulo, né? É São Paulino. E aí, a hora que ele tá na Raposo, a hora que ele deu certo pra virar direita ali, no Butantã, ali eu falei, ô Paraná, você sabe que o jogo do São Paulo hoje é no Pacaembu, né? Ele falou, não era Morumbi? Pelo amor de Deus, cara. A gente vai morrer. Corinthians e Santos no Morumbi, a gente vai morrer.
Daqui a pouco a gente vai chegar um monte de santista corintiano aqui. A gente vai, mano, pelo amor de Deus. Ele, ao invés de virar, ele foi reto. E aí pegou a Teodoro Sampaio ali e tal. E seguiu e foi pro Pacaembu. Falei, graças a Deus, misericórdia. Nesse dia eu nem lembro quanto foi o jogo. Você tava só aliviado. Eu falei, cara, eu chegar no Morumbi de cara com Corinthians e Santos, com a camisa do São Paulo, eu... Vi os caras virar o carro dele. Eu falei, é kamikaze. E o outro jogo que eu falei dos 15 anos que você estava falando, né? É verdade. Cara, eu trabalhava numa empresa no Jaguaré na época. E... Com 15 anos? Com 15 anos. E o São Paulo, não sei porquê, nesse dia... o São Paulo ia jogar numa sexta-feira contra o Guarani em Campinas. Sexta-feira. Isso hoje em dia até é comum, mas naquela época não existia Cara, isso. raro. Era meu aniversário de 15 anos. Só domingo e quarta. Então... Não tem jogo de terça, às vezes, de quinta. De sexta-feira, assim, eu não lembro por que teve Acho que esse até hoje é o aniversário. único dia que não tem jogo, né? A Série B É sexta-feira. do Brasileirão joga de sexta e tal. Mas, assim, não sei por que esse dia... Não sei se teve algum jogo... É porque era a Série B do Paulistão. Não. Era 91? Não, 91 foi campeão. Era 90, era 90. Isso é papo pra outro... pra outra coisa. Então, e aí eu lembro que, assim, o centroavante do São Paulo era o Guilherme. Mas, cara, eu lembro que, assim... Não sei nem quem é. O Guilherme que jogou no Corinthians também, que fez um gol pelo Galo, que deu um 3D da bola, um gol famoso. Ah, sei. É. O Guilherme... Ele falava fino. O Guilherme é centroavante, Acabei de lembrar agora. Ele era da base do São Paulo e era centroavante nessa época. Cara, aí eu queria ir pro jogo. E aí eu lembro que eu liguei para alguns amigos meus da Independente na época e tal. Ele fez 3 gols no Corinthians na final, o Guilherme. Contra o Corinthians ou a favor do Corinthians? Contra, no primeiro jogo da final de 99. Ah, pelo Galo. Atlético Mineiro. Sim. Fez 3 gols no Dida. É bom centroavante, cara, fez sim. 3 gols no Dida, pelo amor de Deus. Cara, aí eu lembro que não tinha celular na época, né? Aí eu tava na empresa, ligando pros meus amigos, querendo ir pro jogo em Campinas, meu aniversário e tal. Liguei pro amigo meu, não dava, não conseguia. Isso, telefone fixo, né? De fixo pra fixo. Aí consegui falar com o Tuco. Cara, eu tô falando um monte de gente que morreu hoje. Então, eu falei, melhor não falar mais saudoso porque a gente tá ficando velho, viu? O Tuco também, cara. As pessoas estão todas... Isso quer dizer alguma coisa. Né? Então eu falei, Tuco, vamos pro jogo? Ele falou, puta, cara, não dá. Em cima da hora, tá? Eu falei, meu aniversário, velho. Putz, sério? Vamos pro jogo. Eu acho que o Daniel também, que é um grande amigo, a gente se organizou e tal, combinou e tal. Aí eu liguei pra minha casa, que na verdade não tinha telefone em casa. Liguei pra casa do vizinho, ninguém atendeu. Eu falei, tentei avisar. Já... Não consegui. 15 anos, cara. 15 anos. E aí, encontrei os caras na sede da Independente, no Paissandu, todo uniformizado, tal, que eu já tinha ido com a camisa da Independente pro trabalho, porque eu queria ir pro jogo. E fomos pro jogo. Eu pedi pro meu chefe na época, eu falei, cara, eu posso sair mais cedo, porque eu vou pro jogo, meu aniversário, tal. Ele falou, vai. E aí, fomos pra Campinas. Chegamos em Campinas, uma festa. A torcida do São Paulo chegou em peso, não sei porquê. Era algum jogo que valia alguma coisa, inclusive. Não lembro exatamente o que era que valia, Cara, mas valia alguma Campinas coisa. Os times de Campinas sempre foi clássico perigoso, né? Então, com a Ponte, com o Guarani, nem tanto. Tanto que quando eu voltei lá contra a Ponte, eu lembrava da festa do Guarani, quando era com o Guarani. Cara, os caras, pelo amor de Deus, não, fecha o vidro. É desespero total, é uma tensão total, porque a Ponte era complicada. O Guarani pra gente não sei se tem alguma coligação e tal. Mas... Não tem não, porque lá dentro teve briga. Lá Sempre dentro eu foi. lembro que um cara tacou uma pedra lá em cima, o cara pegou a pedra e tacou de volta. Porque é muito diferente. Chegou uma fase, nível. Ele pegou a pedra e tacou de volta. Cara, e aí o São Paulo ganhou de 1-0 o gol do Guilherme. Iam jogar à noite, e aí a gente chegou no Paissandu, no centro de São Paulo, se não me engano, umas, sei lá, 00:30, 1, 2 da manhã, não sei. Não tinha como voltar para casa. Já não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha nada. Hoje ainda não tem hoje, que é um absurdo em São Paulo não ter um metrô de madrugada. Mas... Pois é, pelo menos um passando lá para cá, né? Uma por hora que seja.
E aí eu lembro que o pai do Tuco foi buscar a gente lá, o pai do Daniel, não lembro, mas assim, foi buscar a gente lá. E aí eu não ia pedir pro cara me levar na minha casa, que era um outro bairro de Osasco, né? Então assim, tipo, o Tuco falou, cara, dorme aqui, amanhã você vai. Amanhã você acorda de manhã e vai. Ah, tá bom. Meu aniversário, de 15 anos. Cara, Todo mundo esqueceu que era seu aniversário. Talvez teria uma festa na sua casa. Então, cara, ninguém me convidou. Cara, eu lembro que eu acordei no dia seguinte, tá, agradeci, tá, a mãe do Tuco, gente boa pra caramba e tal, não sei o quê, todo mundo lá, ganhamos o jogo, tá, eu peguei o ônibus, fui pro meu bairro no Bela Vista, em Osasco. A hora que eu chego em casa, cara, abrindo a porta, tá minha mãe acordando, tinha um bolo cortado, um monte de presente lá, velho. E eu falei, que é isso? Não é possível. Minha mãe falou, onde você tava? Eu falei, fui pro jogo de São Paulo em Campinas. Ela falou, por que você não avisou? Eu falei, eu tentei avisar. A gente fez uma surpresa pra você aí, você que surpreendeu a gente. Todo mundo ficou surpreso. 15 anos, cara. Então, é o que a gente tava pensando, falando, né? Tipo, Então, você cara. falou, a gente era um pouco mais esperto com 15 anos. No meu de 15 anos, eu fui pra Campinas sozinho, sem avisar E a sua ninguém. mãe tava dormindo. É. Olha como é legal. As Ela pessoas dormiu, falam assim, né? ó, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter que saber só de manhã. Então, vou dormir. Não, hoje em dia eles já estariam no IML, nos hospitais, procurando. Nossa, no Instagram ao vivo. Sumiu a criança. Mas era uma época que a gente conseguia viver, né, essas coisas. E todo mundo tem história, cara. Todo mundo. Todo mundo. Mas assim, eu acho que era mais fácil antigamente. Assim, eu lembro que eu conversava com seus pais sobre isso, com medo, porque assim, eu vivia isso de perto. Teve um São Paulo e Corinthians também, que eu fui de trem, sozinho. Só que pra mim, o mais fácil, não tinha o metrô ali no São Paulo Morumbi, né? A linha amarela não existia. Então eu escondia a camisa da Independente, porque tinha que, como eu era torcida, eu tinha que fazer parte disso. E eu pegava o trem e eu ia a pé até a estação de Osasco, pegava o trem e até o Paissandu Pra sair com a torcida. pra ir com a torcida na volta. Ia até o Paissandu, pegava o trem e vinha até Osasco. Então tinha que ter. Teve um dia que eu tava no trem sozinho lá e tal, chegou um monte de corintiano no vagão. E eu quieto e tal, tenso. Os caras cantando. Chega um cara e fala: você é corintiano? Eu só balancei a cabeça. Ele falou: então agita com a gente. Eu falei: não tô indo pro jogo, não. Agita com a gente. Eu meio tímido e tal, não sei o quê. Bendito disco que me fez saber cantar o hino de todos os times. Não, isso foi com o Palmeiras. Com o Palmeiras isso me salvou. Cara, mas eu lembro que eu fui tenso até lá. Porque eu pensei, se esses caras me revistarem, eu vou morrer aqui. Então, assim, a gente passou por muita coisa na época com muito pouca idade, assim, tipo... uma coisa do Palmeiras que eu falei, que eu tava com um amigo de Osasco, era Taça Supercopa São Paulo. Não era a Copa São Paulo De hoje, da tradicional, molecada. era a Supercopa. Acho que foi aquela que estourou uma briga no Pacaembu, inclusive. Que era mais no fim do ano. E aí, a gente tava em Osasco e tal, conversando, um amigo falou: vamos pro jogo? No Parque Antártico, antigo Parque Antártico. Falei: vamos, bora pro jogo. Camisa do São Paulo, tal, não sei o quê, tal, carteirinha da Independente que eu tinha, escondi. E aí a gente foi pro jogo, a gente entrou no primeiro portão que a gente viu, o torcedor do Palmeiras. Sem camisa, né? Com a camisa escondida. Aí ele falou: cara, tivesse o jogo aqui? Eu falei: a gente tem que dar, pra torcer São Paulo, a gente tem que dar a volta. E se a gente der a volta, aí ele falou: eu topo. Eu falei: então, vamos sair então, como se a gente fosse sair do jogo, que não pagava ingresso na época. E a gente saiu como se fosse sair. Aí deu a volta por aqui e tal, deu a volta não sei onde lá e saiu e deu a volta no estádio todo, chegou no torcida de São Paulo. Assistiu o jogo na torcida de São Paulo. Beleza. Foi 1-1 o jogo. O Sérgio Baresi fez o gol do São Paulo. Eu lembro que ele virou treinador depois. Verdade. E na volta, a gente
passa pelo time do Palmeiras ali, eu falei, vamos pra quê mesmo? Que não tá sem camisa, né? Já na ida já deu certo. Cara, a hora que a gente virou, um cara falou, levanta a camisa. Eu falei, não, a gente não tá no jogo, não, levanta a camisa. Eu levantei a camisa, tava escondida a camisa. Não, isso levanta. Aí ele falou, esse cara vem pro jogo sem camisa, não sei o quê. Aí começou ali a suadeira fria. E aí eu e ele um olhando pro outro aqui, tipo, como é que vai ser até a estação, cara? E foi, beleza. Aí tinha um monte de palmeirense indo pra estação, a gente entrou no meio desse pessoal aí. De boa, tô tranquilo. Tô sem camisa, mas tô no meio do Palmeiras aqui, tô tranquilo. Cara, chegou lá na frente, a torcida do Palmeiras virou pra esquerda e eu... Só que quando a gente foi no começo do jogo no torcida do Palmeiras, tinha uns 4 ou 5 caras lá que a gente viu e conversou com os caras por alguma coisa, assim. Por sorte, nessa turma, esses caras estavam ali também. Então eles viram a gente. Vocês entrando na torcida do Palmeiras. Ou seja, vocês estão ali. Eles viram a gente ali. Então, assim, a gente seguiu reto pra estação e os caras da Mancha Verde viraram. Só que a hora que eles viraram e a gente foi reto, eles voltaram e falaram, ei, tem São Paulino aí, né? Não. Não. Aí começaram a tentar entender, conversar e tal. Aí um cara falou, então vamos cantar o hino todo mundo. Aí eu falei, bendito disco do placar, velho. Obrigado, placar, por saber todos os hinos. Aí começou a cantar o hino, cantei o hino, tranquilo. Eu lembro que o Teta, o amigo, ele cantava só o finzinho das palavras. A gente aguardar. Não sabia, aí cantamos, beleza e tal. Aí o cara da Mancha, um menino. Você vai na torcida hoje, pede pro cara camisa do Corinthians mesmo, do Palmeiras, São Paulo, canta o hino aí do seu time. Não sabe. Inclusive, cara, eu vou fazer um apelo aqui. Vamos aprender o hino do São Paulo de verdade, vai. Principalmente algumas palavras, né? Não, específicas. São seus dias brasileiros. São teus guias. De São Paulo fez o nome. Tens o nome. Que te amo eternamente. Viu? Você está sendo muito exigente. Do Corinthians não, a gente já adaptou o hino pro que o pessoal erra. Aí agora o hino tá errado já, pronto. Não muda nada. Mudaram o hino pra todo mundo cantar certo, não tem problema nenhum. É igual a língua portuguesa, né? Igual o hino nacional. Vamos. Então, mas aí eu lembro... Tinha um menino, então um menino pequenininho, assim, tal, falou, aí, fica esperto aí, porque tem um monte de São Paulino e tal, não sei o quê. Eu falei, não, fica de boa, né? Eu só queria ir embora. E os caras foram pra lá, a gente foi pra cá. Cara, a gente foi aliviado. E conversando com os palmeirenses ali que estavam com a gente, tipo, como se fosse palmeirense ainda. Porque a Mancha virou, mas os caras eram palmeirenses ali e tal. Na travessa seguinte, assim, ó, eu vi a Mancha voltando, eu falei, não, eles descobriram. Ligaram pra minha mãe. Eu falei, cara, o que aconteceu agora? E eu via a cara de desespero dos caras assim, ó. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu olhei pra trás, um monte de São Paulino correndo atrás deles, cara. Ixi, eles estavam correndo dos... Aí eu falei, se eu ficar, vou apanhar de São Paulino. Vai apanhar do São Paulino, como se você fosse palmeirense. Eu corri antes dos caras da Mancha. Fui até a estação, não cansei. Então você correu da sua própria torcida. Da própria torcida, cara. Acontece, pode acontecer. É um perigo. Não, e coisa idiota, né? Que a gente vê hoje, assim, tipo... Hoje eu penso, cara, tanta coisa eu vivi nessa época que eu penso, pra quê? Uma coisa que me faz pensar sobre isso. Você é a favor ou contra a torcida única em clássico em São Paulo? Putz, é complicado. É muito bom, é muito mais fácil ir pro jogo torcida única. É muito mais fácil. Não tem perigo. O que tem gente que tem na mente até hoje o jogo é perigoso. Várias pessoas eu converso hoje em dia, não posso ir pro jogo sozinho porque é perigoso. Isso é um jogo contra qualquer time que não é clássico. No clássico, então, tem aluno meu que fala assim, só posso ir pro jogo quando não é clássico. Eu falo, mas quando não é clássico? Aí eu falo, mas no clássico que não tem torcida, seguro, gente. É o mais seguro. Então, assim, é muito bom. Porém, é mais chato no estádio. De fato, é mais chato. Talvez para quem não viveu isso, não faz diferença nenhuma e é muito legal, é muito confortável pra caramba. Dito tudo isso, eu sou contra.
Eu acho que eu sou contra a torcida única. Eu acho que tinha que ser dividido. Eu acho que os clubes tinham que se responsabilizar pela segurança dentro do estádio e a segurança pública tinha que se responsabilizar pela segurança fora do estádio e tinha que funcionar. Tá, mas você acha que tem jeito? Tem. Teve um salve aí para não ter briga de um certo... Dizem, né? Dizem que teve... E parou mesmo, de fato, as brigas. Agora voltou, mas não sei por quê, qual o motivo que parou. Mas parou durante um tempo aí, bastante. Tá, então eu te pergunto. Você tem um sobrinho, que é meu primo, mas eu considero sobrinho também, Matheus, que tem 2 anos. A minha pergunta é, você levaria... Imagina um... Ele vai ser jogador, ele não vai ser torcedor. Não, eu tá tô bom, brincando, tô mas, brincando. até os 5 anos ele não tem como jogar. Imagina um Corinthians e Palmeiras e Itaquera, ou Corinthians e São Paulo, ou um São Paulo e Corinthians do Morumbi, Eu acho que com torcida dividida. Entendi. Você levaria seu sobrinho? Sim, mas para mim o problema da torcida dividida vai ser só para torcedores iniciantes, não necessariamente primeiro jogo, tá? Mas torcedores porque eu já ia quando era dividido, então eu sei o que fazer para não ter problema nenhum. Então eu levaria numa boa, porque eu sei o que fazer. Ainda mais hoje de carro. Antigamente eu ia eu sabia o que fazer antigamente indo de transporte público, num clássico, no Morumbi, meio a meio. Então, para mim, tranquilo. Para quem está acostumado aí, quem já estava acostumado antes... No Allianz Parque, você iria? Eu já fui também. Com o Corinthians e Palmeiras, enquanto ainda podia, quando era 5%. Só que nessa época era mais fácil. Não, tô me referindo assim. Levar um seu sobrinho que não tem como se defender sozinho, é sua responsabilidade. Meu filho eu levaria, meu sobrinho não. Entendeu? Então sua pergunta é, levaria. Eu levaria. Mas eu ia colocar ele em risco, com certeza. Então. É verdade. É de se pensar mesmo. A minha opinião, cara, muitos amigos meus, tipo, ficam putos pelo quando eu falo a minha opinião, então, assim, porque não é popular, né? Mas assim, o que eu penso cara, eu adorava. Eu fui agora para BH, no São Paulo e Palmeiras, na final da Supercopa, inclusive. Mais uma coisa normal. São Paulo ganhou os Palmeiras. A freguesia. Roger. A freguesia. Cara, é delicioso. Delicioso. Você tá no jogo, você olha pro lado de lá, você vê a torcida adversária, você se cobra, você canta mais alto porque você quer abafar a torcida adversária. Tá? É uma delícia. Eu fui inclusive, eu sou São Paulino porque tinha 2 torcidas do estádio. Exatamente. Então, assim, é apaixonante. Torcida única no clássico tira um pouco do brilho do jogo, da magia do jogo. Assim, é encantador você estar num estádio com 2 torcidas e você quer ser melhor que aquele lado de lá. E não é só do brilho, da magia do ao redor. É do jogo também, porque influencia no jogador. Sim, sem influencia dúvida. muito no jogador. Agora, cara, eu falo como... Hoje eu tenho mais facilidade para ir nos jogos e tal, assim, então eu vou todos os jogos. Cara, eu te falo que é muito mais tranquilo para eu levar quem eu quiser hoje, minha filha, sobrinho, enfim, para um jogo, um clássico, porque eu tenho certeza que vai ser tranquilo. Eu concordo. Concordo e se eu fosse um gestor da cidade, eu votaria para não ter. Mas eu, como sou polêmico e não sou um gestor da cidade, eu queria que tivesse. Você é polêmico, imagina. O Mundial de 2000 vale? Não, bom, é outro papo também. Então, mas é aquela coisa. Eu adoraria que tivessem 2 torcidas no estádio, mas eu não vejo como fazer. Eu acho que não é culpa da autoridade. É culpa da população, da educação. É culpa mas é verdade. Que só chegou nesse ponto por conta das torcidas. É isso mesmo. Então, assim, cara, você não consegue evitar assalto na cidade. Vai ter que cuidar de torcida, né? Tá certo, É verdade. difícil, cara. Então, assim, eu como frequentador de estádio, eu prefiro como é hoje. Por exemplo, as paixões continuam pelo futebol, E outra, não, mas eu acho que muda um pouco. Porque, assim, quando o São Paulo vai jogar em Itaquera ou no Allianz, a tensão é total, porque assim, eu sei que eu não posso estar lá. Mas eu quero ver o jogo, quero que o meu jogador me represente em campo.
Eu quero que, tipo, se eu estivesse lá jogando contra o Corinthians e Itaquera, eu ia dar a minha vida. Eu ia querer calar o estádio inteiro. Então eu quero que o jogador, tipo, A verdade é que mudou e funcionou, né? Então, tudo bem. É É uma isso. nova realidade e E segue o aquele jogo. negócio, como tava também, 5%, 10% do adversário não faz muita diferença. O 5% era escoltado pela polícia, chegava lá no estádio. Não, e nem se ouvia Não. aquela partezinha. Tipo, é diferente. Depende. Não, mas eu Aqui em lembro. São Paulo não mesmo. Mas fora, pô, já ouvi Então, muitas mas vezes. fora não é só 10%. Fora, às vezes, tipo, o São Paulo, o É. Corinthians chega no Maracanã, por exemplo, tem um espaço maior pra gente. Pode ser, verdade. A gente calou o do Flamengo no Maracanã no 1 a 0 A gente na também. final. Então, vocês é mais normal acontecer, né? Eles sempre falam isso. Eu costumo dizer que a torcida do Corinthians é marketing puro. Mas, cara, é um marketing há muito tempo, né? Então, a torcida do Flamengo mesmo fala, tipo, a torcida do Corinthians vem aqui, cala a gente tem todo o jogo. Mas na final... Eles filmam, né? Olha lá a torcida lá do Corinthians, acaba calando. É o próprio flamenguista. Então, na final eu vi isso, assim, de perto. Porque a gente cantou o jogo inteiro. Eles do Flamengo é quieta, é mais tranquilo, é maior. Óbvio é que mais quando tranquilo. em algum momento que explode, Sim, cobre, abafa, mas como é constante a outra, na maioria das vezes explode, quando abaixa, aí já é cobrida de novo pelo adversário. Então. Mas voltando à coisa do ser contra ou a favor, cara, eu adoraria. Eu acho que a gente pode ter mais vezes o que aconteceu em BH. Fora, né? Um clássico fora. Um clássico que funcionou, cara. Sim. Tipo, O São Paulo Rio tava faz muito cheia isso, né? do... No Rio faz muito isso. Em Cuiabá, jogo em Brasília. Muito legal. Então, mas é um lugar que funcione. Por exemplo, um São Paulo e Corinthians no Maracanã. Sim, Cara, vai ser fantástico. sim. Fantástico, dependendo do jogo e tal. Fantástico. Tipo, eu vou. Pra vocês é fácil, né? Que a torcida que tá lá, que é do Flamengo, é aliada. Não, mas Então, qual é o Flamengo? Pensa nisso. Imagina, a torcida do Flamengo é a galera do São Paulo. Se tem um jogo do Flamengo em São Paulo, eu vou no Flamengo? Não. São poucos os que vão. Só vai a organizada. Organizada, E que é o problema. Não, mas assim, quem vai pro jogo é povão. Não, Igual, pro jogo não vai, mas vai lá pra. Igual lá em BH, a torcida. Vocês têm onde ficar A lá, organizada do São Paulo. na sede dos caras. Então, né? mas eu não vou falar organizado. Não, mas tô falando no eu geral. me refiro Né? ao povão. O jogo vai ser legal por causa do povão. Verdade. Isso é verdade. Concordo. Por exemplo, em BH, a torcida organizada do São Paulo chegou com vídeo de jogo. Então, eu tava vendo na televisão, tava vazio assim, ó, a parte de baixo ali, aí. Baixo? A parte de trás, atrás do gol lá. De repente, encheu. 70 ônibus. Mais do que isso. Chegou no metade do primeiro tempo. Mas saiu atrasado daqui ou. Não quebrou no meio do segurou? caminho. Tá. Tal. Saiu mais tarde do que a do Palmeiras, mas os ônibus quebraram no meio do caminho, tiveram um problema de logística e tal. Mas enfim, o povão tava maravilhoso lá. Então o que eu penso esquece a organizada. Um São Paulo e Corinthians no Rio de Janeiro. Putz, E por que eu penso em Rio de Legal. Janeiro? Porque já são acostumados a fazer clássico lá. sim, Agora, se faz em Cuiabá, pode ser um problema. é verdade. Se faz em um lugar onde Brasília, Palmeiras e Flamengo, teve problema. Faz no Pará, que aí tem clássico lá pesado. Então. Mas aí é mais difícil ir, né? Aí se você não morre com o time do adversário, você morre com o time de lá. O Corinthians teve problema com eles, né? Com o Paysandu. Ixi, mano. A torcida do Corinthians foi pra lá jogar contra o Remo e foi atacado pela torcida do Paysandu. Mas como assim, gente? A gente não pode, não tem 1 minuto de paz. Aí o Remo falou, calma, pessoal, calma. Eles são de fora, calma. Aí o Remo pensou, caramba, eu bato no meu adversário de agora ou no meu rival? Não sei o que eu faço. Ficou parado olhando. Mas convenhamos, o time do Corinthians ninguém gosta, cara. Aquele ame ou odeie, pro verdade. Corinthians vale muito isso. É verdade. Eu lembro que quando eu morava em Fortaleza, Recife e tal, era assim, tipo... A gente gosta de não ser gostado. É marketing, eu falo, é o marketing. É gostoso. É o tal do marketing. Eu lembro que os caras conversando sobre futebol e tal, não sei o quê, eu falava, São Paulino. Eu falava, aí é outra conversa. Aí é um time europeu no Brasil, tá? Não sei o quê. Eu falava, tá, aí o Palmeiras e o Corinthians. Duas merdas. E eu, São Paulino, tem o marketing disso aí. Adora ser bem falado. Adora...
Então, esses últimos 10 anos aí que a gente passou... Sofreu, né? Na verdade, eu falo o seguinte, ó. O São Paulo teve uma década para esquecer, que foi a década de 10. Na década de 10, a gente chegou em 2 finais e ganhou uma. Sim, Sul-Americana, né? E Copa do Brasil. Não, o Paulistão, perdeu pra vocês. Verdade. 2019. Sul-Americana e Paulistão. Sul-Americana 2012, em 2012 e o Paulistão. Em 10 anos, 2 finais. Numa década de 10, 2 finais. É pouco pro que Na vinha... década de 20... Não é pouco pra história do São Paulo. Porque vinha fazendo a cada década, é pouco. Então, desde 70. 70, 80, 90, 2000, 2020. Em 2020, já chegou em 5 finais e ganhou 3. Tá bem nessa década. Muito mais do que a década... A gente tá em 2024, Não, mas já... começo de 24. É verdade. Chegou ao final de Paulista 21, Paulista 22, Sul-Americana 22, a Copa do Brasil 23 e a Supercopa 23, 24. E na cabeça de geral, o São Paulo ainda tá mal. Você vê como uma década inteira, como interfere mesmo Muito. Passando 4 anos já, né? Cara, eu pensava nisso, imagina um São Paulino... E não tá. Tá normal. Tá ótimo. Agora né? voltou Não normal. tá normal. Tá ótimo. Tá melhor que as décadas que foram boas. Sim, em 4 anos, tá melhor. 5 finais e 3 títulos. Tá melhor que as décadas que foram boas. Porque a década de 2010 foi muito ruim. Pegar a década de 2000, cara, foi 2001, ganhou o Rio São Paulo. Tem o Super Paulistão. 2002, Super Paulistão. 2005, Libertadores, Mundial e Paulista. 6 brasileiros, 6, 7 7, 8 brasileiro. Cara, não tem... Quem imaginaria que na década de 2010 seria assim como foi? Então, eu falava com meus Só amigos. Só o Muricy, que saiu e ferrou tudo. Na verdade, ele salvou em 2013. Aliás, com 2 riscos de rebaixamento. 2013 e 2017, risco de rebaixamento. Essa década foi péssima mesmo. Quem diria? E eu falava com os meus amigos, cara, imagina um menino que eu digo é uma pessoa de 10 anos em 2015. Nossa. O São Paulo é pequeno. É desesperador. É pior que o Santos, assim. De torcida, de expectativa e tal. Pelo contrário, o Santos vinha ganhando tudo também. Então era o Palmeiras que, na minha concepção, sempre foi a década de sazonal. 2010 é estranha. A década de 2010? É estranha. O Santos ganha muita coisa, monta um timaço com o Neymar. Com o Corinthians também. Um timaço com... E até um time horroroso, o Corinthians ganhou tudo assim, em 2017. Até metade da década, o Santos estava muito bem. E o Corinthians também. E o Corinthians também. Até depois da metade, o Corinthians continuou e o Palmeiras muito bem também. E, tipo, pro São Paulo era uma década absurda. Só assim, São Paulo, né? Foi a pior década da minha vida. Futebolisticamente falando. E foi a época que eu mais cresci como, tipo, pessoal e... o São Paulo ficou de lado, aí você conseguiu crescer. Cara, não, pior que foi o sofrimento. Aliás, foi nessa época, essa década fez com que a torcida do São Paulo mudasse. Aí, viu? Eu falo pra você, o sofrimento é bom, cara. Forja caráter. O sofrimento é bom, mano. Cara, o metrô chegar até ali... Também ajuda bastante. E o sofrimento da torcida, cara. Porque, assim, a molecada que vinha... Quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil... Não, do Paulistão, já falei. Eu mandava mensagem para os meus amigos menores, mais novos. É que sobra só os de verdade. Então, mas quem é aventureiro sai. Os mais novos. Quem é aventureiro sai. Eu falo, cara, os mais novos estão aqui, chorando e tal. Então, mas até os mais novos sobra só os de verdade. Quem é aventureiro virou palmeirense. Criancinha aventureira. Fácil, virou mas sobra os de verdade. Sobra os que não vão abandonar nunca mais o time. Não, é verdade. É mais fácil ser Palmeiras hoje em dia, né? Aliás, quem tá bem, né? Tá muito estranho tá muito estranha essa época do Palmeiras ganhando tudo. Não combina com isso. Mas acabou, viu? Amém. Não tô chutando, não. Todos os anos passados eu falei, já era, o Abel é fera e esquece. Esse ano eu olhei e falei, eu acho que a era Abel vai começar a decadência esse ano. Me parece que vai começar a decadência. Mas por quê? O que te leva a pensar? Cara, eu acho que o jogador brasileiro não aguenta ficar muito tempo se matando pelo time. Eu acho que já passou. Mas eles trocam de jogador, o jogador continua mas rendendo. Agora, então, essa troca... O Flávio Lopes fazendo não gol. Gosto, mas
como fala, é momento. É momento. Então, O Yuri Alberto é o bagre da vez. É o horroroso da vez. Ele tem meio ano de profissional pelo Santos e mais 4 anos de profissional. Um com o Inter sendo artilheiro do Brasileirão, um com o Zenit sendo artilheiro lá na Rússia, um com o Corinthians com o Vitor Pereira excelente, sim. e um ano ruim. Aí o pessoal fala, ele é horroroso. Não é horroroso, pô. Não é. Porque eu acho que ele não é tão bom quanto O Fábio Lopes é o momento. 2 anos horríveis e tá começando a fazer agora Mas por que pagaram 50 milhões no Flaco Lopes? Porque ele mostrava qualidade lá. Porque pagaram no Borja também. Borja. Então, mas o Borja também tá fazendo gol no Boca. Tá. Mas no Boca ou no River? No River, né? No River. Mas o Palmeiras trouxe ele porque ele mostrou qualidade antes. Ele tem qualidade. É igual o Pablo do São Paulo. Mas é a minha teoria. O Borja é a minha teoria do colombiano, tá? Lembra? Sim. Que os colombianos jogam outro futebol na Colômbia. Porque lá parece que o futebol rola e aqui eles são os mais preguiçosos do mundo. Assim. Preguiçoso? Colombiano preguiçoso? Não conheço nenhum. Como assim? Como assim, gente? O Ramos podia jogar, né, cara? Rames, Cantilho. Não. O Guerra. Eu quis falar só do Ramos, que é o. Eu falei pra você que não ia dar O certo. do momento. Eu te falei. Cara, mas tinha tudo pra jogar bola. Eu É sei. um craque. É. Eu acompanho os treinos do São Paulo às vezes. Cara, Era melhor ter esse cara faz trazido com o a bola? Ganso de volta. Então, mas o Ganso, o Diniz fez ele jogar no Fluminense. Mas assim, é que o. E aí, Fluminense e Vasco no último. Quarta-feira? Sei lá, acho que foi quarta. O Ganso e Renato Augusto no time. Qualidade absurda. Porém, mano. Não, tem que trazer Josué Mineiro pra marcar. O Vasco jogava como queria no meio campo. Ninguém chegava perto deles. Só que quando a bola tava no pé do Fluminense, e o Arias também e o Cano, tudo junto ali. É que o Renato Augusto jogou de segundo atacante, sabe? É aquele negócio, tem que fazer. É igual o basquete. Tem que. Contra os Estados Unidos. Tem que fazer o ponto. Se fizer, vai tomar. No contra-ataque vai tomar. Vai tomar, com certeza. Porque no Ganso. Eu lembro um jogo do São Paulo contra o Fluminense no Morumbi. Que, cara, eu fiquei puto com o Ganso. Ele tá do outro lado. No Fluminense. O cara tocou assim, ele olhou. Passou do lado dele. Só olhou. Eu falei, cara, ele vai dar um passo pro lado pra tentar pegar a bola. Na hora que a bola chegava no pé dele. Eu tenho um grande amigo, meu compadre, o Alê, que ele me perguntou esses dias qual foi o cara mais genial que você viu jogar no Morumbi. Eu falei, o Miller. Ele falou, não, recentemente. Eu falei, o Ganso. Ele ficou puto. Mas é verdade. É o Ganso, cara. É verdade. Ele é com a bola no pé, ele é craque. Ele é craque. Ele é gênio. Ele é craque que não tem mais. Ele é craque que Ele não tem antevê mais. jogada. Ele O domina Renato de Augusto bola é absurdo. fera. Mas ele não é craque igual o Ganso. Então, mas ele é um pouco mais completo. Eu achei ele mais... Não, ele tem tudo, um monte mais. Ele tem um monte de características que é maior. E agora o Ganso não. O Ganso, ele tem uma característica absurda que é ser craque. O Renato Augusto é craque, eu acho. Não é tão craque quanto o Ganso, mas ele é mais completo. Eu acho que para um time... um terceiro volante, eu prefiro o Renato Augusto. Do que o Ganso. Agora, se eu puser 3 volantes, eu quero o Ganso solto lá. Nossa, é muito bom. É bom mesmo. Vamos para as perguntas? Temos só as perguntas, mas quer explicar de onde surgiu as perguntas? Não, vamos que vamos. Não, mas explica do grupo. Do grupinho. É importante. Ah, verdade. A gente tem um grupo... Um canal de comunicação. Que inclusive quem quiser se tornar membro, a gente tá melhorando a logística, a ideia de como vai ser para explicar melhor depois. Mas a gente tem um grupo que gera perguntas para a gente responder no ar e vamos ver o que vem, né? A primeira pergunta é o porquê da origem do nome Nacativa? Cara, Nacativa porque assim, na verdade eu pensei em algo sobre arquibancada, sobre torcedor e tal. Porque assim, o meu momento atual era mentir pra mim mesmo. Porque assim, eu sempre fui torcedor de organizada, sempre assim, até um certo momento da vida. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não preciso mais disso. Porque eu usava organizada pra ir pra jogo, pra conseguir ir pra jogo. Porque como a torcida do Corinthians sempre foi muito maior e tal, então o risco de ir para jogo sem organizado era muito maior.
Então eu usava a organizada para isso e adorava a adrenalina da organizada, aquela coisa toda. Mas chegou uma hora que eu falei, cara, não preciso mais disso, não preciso correr esse risco todo mais. Eu perigoso. casei, tenho filha, então assim, eu comecei a ir para jogo sozinho e chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou experimentar a cativa do Morumbi. Cara, nunca mais saí de lá. A visão do campo é melhor, é mais tranquilo, é muito menos emocionante, porque a arquibancada é onde está a torcida de verdade e tal. Só que assim, para eu assistir, analisar o jogo como eu gosto de fazer, a cativa é o melhor lugar. E quando tem muito chato corneteiro do meu lado, eu ponho um fone de ouvido ainda, eu só ouço o rádio para ouvir o jogo, acabou. Então, assim, eu cheguei nesse ponto aí já, mas eu ainda não tô na numerada ainda não. Porque lá não é cativa lá. Não tô na numerada ainda. Mas eu sou um torcedor de arquibancada que deveria estar na numerada. Eu quero analisar o jogo. Eu chego antes, vejo o aquecimento dos caras. Então, se eu dissesse hoje assim, tipo, eu sou da arquibancada, mentira. Os caras falam, mentira. Você é famoso hoje por ser da cativa. Então, na cativa. Então, é o na cativa, porque eu tô vendo o jogo na cativa o tempo todo. Mas tem a ver também com a narrativa, eu quis dar uma noção disso, assim, tipo, narrativa de futebol. Então, é um na cativa com trocadilho com na cativa. Palavra hoje em dia tão narrativas, né? Hoje em dia tá tão na moda no alto. e tal. Temos a outra pergunta, por que você decidiu fazer esse podcast e começar a gravar? A intenção como eu consumo muito podcast, falando de futebol, falando de notícias de futebol e tal, eu não vejo, na verdade, gente falando de torcedor mesmo. Colocar o torcedor como protagonista da sua própria história. Então, assim, como eu tenho muitas histórias de jogos, de torcedor e tal, quantas pessoas não devem ter coisa para contar, assim, em roda Como eu tenho muitos amigos corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas e tal. Santista menos, vai. Santista menos. Santista não tem muito, não. Então, assim, quando a gente senta para conversar, cara, a gente conta cada história de caravana, ou do próprio estádio mesmo, de coisa, tipo, que o cara perdia o dia inteiro para ir pro jogo. História que se junta e fala, eu tava lá. Exatamente. Aí a pessoa fala, não aconteceu isso. Fala, aconteceu. Aí você vê e fala assim, caramba, as pessoas estão no mesmo lugar, tendo visões totalmente diferentes do que está acontecendo. Exatamente isso. Ontem a gente estava com um amigo palmeirense, ele contou algumas histórias que ele falava, você conhece não sei quem? Conheço. Pergunta para ele. E você falava assim, não é possível que isso aconteceu. Aí ele falava, pode perguntar para não sei quem. Aí ele falou, não, vou perguntar, porque eu conheço. E ele falou, pode perguntar. E é muito... Assim, daria filmes e mais filmes e mais filmes se fosse emendar histórias da outra e visões diferentes da mesma coisa. O filme Hooligans lá que ficou famoso ia ser uma bostinha. Então, porque é isso, sabe? Assim, tipo, eu acho que tem muita história que pode tornar o torcedor protagonista da sua própria história, assim, tipo, e contar de maneira própria. A gente ouve muito podcast, as histórias que tem... ou são de jornalistas que vivem no mundo do futebol já, então eles vivem outra coisa que não é a torcida, ou jogador, que a história é muito legal, a gente dá risada, fala, nossa, como é legal conhecer lá dentro, né, do mundo do futebol lá mesmo, de quem é profissional. Sim, bem legal. Então é muito legal esses podcasts, porém, acho legal também eles conhecerem o nosso mundo. O que a gente passa para acompanhar os jogos. Então é essa a ideia, tipo, e... Eu conheço tanta gente, só dos meus amigos, que vierem contar histórias de jogo. Cara, eu imagino os amigos deles, assim. Então assim, a ideia é isso, é contar um pouco da origem, da paixão e... Talvez jogador que é torcedor, que foi torcedor. Exatamente. A gente só vê o cara em campo, mas de repente o cara, antes de ser jogador, o cara foi torcedor. Tem vários casos famosos aí, né, que a gente... tem contato. Tem o Dinei, tem o Renan. Tem muitos casos. Os caras que torciam muito. O Anthony. Então. Que torciam até virar jogador. Que é de Osasco também, igual a gente. Exatamente. Aliás... O Antônio é de Osasco? É de Osasco. Eu acho que não, ele morava no meu prédio, pô. A família dele mora lá ainda. Onde é seu prédio? Morava ali não vou falar de uma. Não, mas é... Cidade. Tá bom, mas se não é em Osasco, tá errado. Ah, não, ele mora lá.
Ele pode ter morado lá, mas a origem dele é de Osasco. Quando teve a situação do problema que ele teve que voltar pra cá, ele tava lá com o pai dele. Ah, tá, não. Aí ele foi pra lá, mas a origem dele é Osasco. Ele mora. Tá. Mas a família dele toda é de lá, De Osasco. de Barueri, hoje. Ah, tá. Não, hoje pode estar em outro lugar, mas ele é de Osasco. Não sabia. Isso tudo, né? Teve até matéria, Se eu não me engano, é ele, o Ederson, o Rodrigo. Eu sei que eu convivi com ele lá e com as crianças, né? Sim, mas saiu de Osasco pra ir pra lá, mas é de Osasco. A origem dele é de Osasco. Enfim, é isso. Tem o pessoal aqui parabenizando vocês pela iniciativa. Legal. E a última pergunta. Vocês se acham influenciadores? Tá? E o que esperar desse programa? Cara, influenciador é, pra mim, palavra nova, mas Eu não sei nem definir o que é ser um influenciador, então eu acho que eu não sou, não. Só tô conversando aqui com Eu sou ideia. influenciador da minha vida. E aí, de repente, a gente... Não, ele é influenciador, porque ele me influenciou um monte de coisa. Então ele é meu influenciador. Acho que eu sou professor, né? Imagina o tanto de aluno aqui. Certamente. Imagina o tanto de aluno aqui. Influenciador, todos nós somos de alguma maneira, né? E qual é a outra pergunta que você... O que esperar? O que esperar do programa? Tá. Sim, o que é cenário também? Sim, o que eu espero do programa é trazer diversão, entretenimento e que cada um em casa se sinta na vontade de estar aqui. Porque é gostoso compartilhar as suas histórias de futebol. Você com seu filho, a primeira vez com seu filho no estádio, a primeira vez com seu pai. Cara, isso é fantástico, né? Na verdade. São coisas marcantes. É muito gostoso mesmo, assim. A gente ouve no dia a dia, a gente queria que todo mundo que estiver assistindo ouvisse isso. O quanto é importante pro pai que o filho... Por exemplo, a gente fala uma coisa que é muito legal, que é... Cara, por mais que nossos pais fizeram isso, nossos tios fizeram isso com a gente, me influenciou a não ser do time do meu pai, mas assim, se tem um pai ou uma mãe que torce muito para um time, não faz o filho dele virar outro time. Tenta não influenciar, porque é uma coisa que faz a conexão ser maior. A conexão ser maior. O futebol é uma paixão que eu não consigo explicar. Eu não consigo colocar tamanho no tanto que isso é importante para quem torce para um time, o filho, o pai, o irmão que ele ama tanto, estar junto com ele nessa pegada. Mesmo que haja discussão isso aí é a parte e opiniões divergentes, cara, a conexão do time de futebol é muito gigantesca. Tanto que a gente fiz questão de ir para um jogo da seleção brasileira com vocês. Imagina se a gente torcesse para o mesmo time, todo mundo. Talvez a gente poderia não estar mais aqui também. Pensando bem. Ia pro Pará, né? Vamos parar? Vamos. Ixi, tem Paysandu e Remo lá. Talvez eu não estaria casado mais também. Minha mulher fala, você sozinha é assim, imagina se tivesse mais gente junto com você. Complicado. E a sorte dela é que os outros corintianos são menos intensos, né? Eles têm filho, né? Eu sou livre. Eu tenho gato, deixa lá 2 dias que ele come sozinho, não tem problema nenhum. Cara, se for falar nisso, eu lembrei de uma história. No jogo de Córdoba, acabou o jogo, aquele velório, né? A gente saindo do estádio, cabisbaixo, triste. Ninguém mandou ficar torcendo pro Del Valle contra nós. E aí, cara, o argentino tem o choripã, que é um pão com linguiça, com um tempero lá, com alguma coisa e tal. Aí acabou o jogo, a gente tá saindo... Chimichurri. Chimichurri, verdade. A gente tá saindo, e aí ele fica tudo junto, ainda organizada e tal. Então, todo mundo saindo ao mesmo tempo. E aí tinha um cara argentino vendendo choripã, só que ele não fala choripã, ele fala chori. E refrigerante é gaseosa. Apelido. Ele dá um apelido pro nome do lanche. Cara, a gente saindo do estádio, o vendedor cantando, gritando, né? Chori, chori.
Todo mundo Chori chorando. gaseosa, São Paulo, chori gaseosa. Nossa. Um cara da torcida da Independente olhou pro cara muito bravo, cara. Começou a xingar o cara de todos os nomes. Pensou que assim, tava falando, tal. chora graciosa. Cara, começou a xingar o cara falou, mano, que passa? Que passa? O cara tá mandando eu chorar, vai pra aquele lugar, não sei o quê. Aí eu falei, não, cara, choripan, velho, é um lanche e tal. Ele falou, vai se lascar você também. E foi embora emputecido, velho. Ai, caramba. Então, são coisas que só acontecem no estádio, cara, no redor, no ambiente de futebol, cara. E a gente precisa descobrir essas histórias. Não deixar elas guardadas e a pessoa levar embora e não falar pra ninguém nunca mais. Exatamente. Tem muita coisa pra gente descobrir. É isso que a gente espera do podcast. Que seja compartilhado coisas que ninguém ouviu e que faça você querer mais ainda amar o futebol igual a gente ama. Exatamente. Curte, compartilha. Essa parte é mais difícil pro começo, né? Gostou do programa? Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. 1615 também. Um like pra gente. O 1615 também, que é o nosso programa mãe. Que é o papo sério mesmo. Papo de verdade, gostoso. Assiste. E... Se inscreve, curte, compartilha e segue todo mundo na rede social aí também, os arrobas que foram Deve estar o arroba aí embaixo. Na Se descrição. não tiver agora, a gente vai Na descrição. providenciar na descrição. E pede pra seguir o canal do Nacativa. Nacativa é o nosso canal. Nacativa. Nacativa, tudo junto. Na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo. Beijo, tchau. Segue lá. Obrigado. Beijo. Tamo Tchau. junto. Mano, encerrar também é difícil, velho. Mas acho que é mais fácil do que